Santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Que bom estarmos aqui, né? Mais uma noite. Trouxemos hoje um convidado muito especial, né, Hugo? É isso aí, santa e abençoada noite, queridos e amados combatentes. Hoje nós trouxemos um convidado especial, uma comunidade, fundador de uma comunidade irmã, de uma comunidade que está aqui sempre conosco. E Já conhecido, né, pelos Sim, combatentes, já conhecido pelos certeza. combatentes. E eu deixo para que ele se apresente, fale aí um pouco e se apresente aí para nós aqui, sobretudo para os nossos combatentes que nos acompanham aqui no Conversa em Família. Amém. Santa noite para você que nos assiste. Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Arnaud Dantas, eu faço parte, sou fundador da comunidade Mãe da Eucaristia. Esse ano nós estamos completando 8 anos de fundação, são 10 anos de história, mais 8 anos de fundação, e tem também uma participação muito especial da comunidade Missão Resgate. Já faz quase 20 anos que eu conheço Geraldinho, que me acompanha nesse tempo todo. E no nosso retiro de fundação, quem pregou foi Tatiana. Ei. Exatamente. Então, nós já temos uma parceria de muito tempo. Glória a Deus. Sou casado com Rafaela, pai de 2 crianças, Clara Sofia e Augusto Miguel. Além de missionário, sou professor de uma escola da rede estadual, professor de Química. Talvez nem todo mundo gosta, mas professor de Química. É uma alegria estar aqui. Arnaud, a alegria é nossa, é um prazer grande, imensurável para a gente ter você aqui com a gente. Assim que a gente fez o convite, né, Luíra? Aceitou prontamente e é uma alegria. E mais ainda saber dessa sintonia, dessa harmonia entre nossas comunidades. E hoje a responsabilidade é maior, Luíra, porque nós temos o fundador da comunidade aqui. Hoje eu vou ficar mais quieta, viu, André? Vocês vão ver, hoje eu vou ficar mais assim. Olha, Arnaud, aqui a gente tem que, quando vai chegando próximo, eu tenho que dizer, Luíra, calma, porque ela se empolga, ela conversa e tudo, mas... Só às vezes, né? Pregadora, É conversadora mesmo, ela gosta de conversar. Ela se sente bem aqui conversando em família, falou de família, ela se empolga, né, Luíra? Porque esse é um assunto, né, que é como nós sempre trazemos aqui, é um assunto que a gente vivencia. Sim. Então, falar do que a gente vivencia nos deixa, de fato, em casa, né? Porque quando a gente fala daquilo que a gente não conhece, tem aquela trava, mas quando a gente fala do que gosta, do que vivencia, é se sentir em casa, né? Como a gente sempre fala. É verdade. E a gente sempre gosta de trazer essa leveza, né, para o podcast, para as pessoas se sentirem em casa. Sempre quando a gente olha os comentários, as pessoas sempre se enquadram, se encontram ali na frase, se encontram na pergunta, em tudo. Então, trazer os combatentes, né, mesmo estando do outro lado, eles se sentem aqui com a gente, né? É verdade. E eu acho assim, o tema de hoje é forte. A gente conversou aqui com a Arnaud e nós, né, conversamos e a inspiração foi essa, Arnaud, de falar de fortaleza, de falar do que é ser um homem enquanto pessoa, né, uma mulher, um homem forte. E aí eu já passo a bola aqui pro Arnaud, né, nosso convidado, para que ele nos diga assim, nos introduza do que é ser uma pessoa forte, Arnaud. Veja, é um tema muito interessante, muito pertinente, né? Especialmente para a realidade que nós vivemos hoje, de famílias fracas, de pessoas fracas. Né? Eu estou em sala de aula há mais de 10 anos. E aí eu percebo como os jovens chegam fracos porque falta uma postura de autoridade daqueles que estão em casa. Nós percebemos, por exemplo, os pais querendo ser muito amigos dos filhos, enquanto que os filhos não precisam de amigos, amizade com os pais, mas de segurança, de fortaleza, de alguém que modele o caráter. Né? De fato. E assim, quando eu tinha 6 anos, eu perdi o meu pai. Isso é um marco importante na minha vida, porque eu me lembro que uma vez eu fiz uma confissão com o Frei Josué, foi aqui no Crato, inclusive, lá no Centro de Expansão. Ele disse assim, eu não vou confessar a ninguém. E o Frei, ele tem uns dons assim muito impressionantes. Mas eu estava lá depois de uma adoração e ele passou no corredor e voltou. E disse, você está bem? Eu disse, estou. O senhor pode rezar por mim?
Aí ele começou a me confessar. E foi assim, ele colocou as mãos na minha cabeça e fez como Padre Pio. Ele foi dizendo meus pecados. Forte. Foi muito forte. Eu não disse nada. Ele foi dizendo todos. Eu tinha desmaiado lá. Ele só disse assim, você diga se arrepende ou não. Meu Deus. E a primeira coisa que ele disse foi assim, e o seu pai? Eu disse, morreu. Você morreu, eu sei. Mas você sabe por que ele morreu? Eu disse, não. Porque nessa época eu culpava muito Deus pela morte do meu pai. Fiquei só com minha mãe, filho único. E ele disse, é porque Deus queria te fazer uma pessoa forte. Forte. Porque se não fosse, você seria um filhinho do papai. Que forte. Que Então experiência. eu tomei posse daquela palavra. Quando eu casei, eu já casei em 2013. Então esse ano está fazendo 10 anos de casado. Porém, uma outra experiência, né, para falar de Fortaleza, foi em 2020, no início da pandemia. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa missionária. Então era trabalho, missão e casa, né? Sim. Essas 3 coisas. 3 missões. 3 missões. Importantes e que requerem muita responsabilidade, muita Sim. fortaleza. Mas eu sentia que eu meio que era muito mais o pregador, o missionário, do que aquele homem forte em casa. Sabe? Aquele homem forte em casa, aquele profissional também, assim, bom, sabe? Era como se eu fizesse as outras coisas meio que em segundo plano. Não cumprisse bem o meu dever. Sim. Como pai, aliás, já como pai, também como professor. Entende? Interessante. Eu me via mais como o homem que rezava, espiritual, né? O foco maior era no espiritual. E aí, quando começou a pandemia, eu comecei um processo depressivo. Por quê? Porque fechou a igreja e fechou a escola. Fechou tudo que eu fazia. E aí? E aí? Tô em casa. Comecei a fazer live como todo mundo. Todo dia eu chorava, quase que o dia todo. Todo dia eu fazia live dizendo para as pessoas serem fortes. E eu me lembro que Nossa Senhora falou comigo e disse assim, eu vou te fazer um homem forte nesse tempo. Eu comecei a perceber que eu estava começando um processo depressivo. Não foi de uma forma inconsciente. Eu disse, eu estou sentindo algo aqui. E eu vou vencer isso em Deus. E Nossa Senhora disse assim, mas eu vou te tornar um homem forte em todas as áreas da sua vida. Então comecei a escrever. Montei um caderno. Eu gosto muito, por exemplo, de Nárnia, não sei se vocês já viram. Sim. Gosto muito do Aslan, né, que é a figura de Jesus. Coloquei o Aslan na capa e escrevi assim, caderno de guerra. Porque seria uma guerra. Todo dia eu escrevia alguma coisa e todo dia eu fazia uma proposta para mim mesmo de uma tarefa. Né? Eu já lembrava da experiência dos Sentinelas com o Geraldinho. Interessante. Por mais que eu não tenha participado ativamente, mas a ideia ficou e eu escrevia um roteiro para todos os dias, né, cumprir de tarefas. Você fazia a sua própria tarefa. Isso. Eu fazia, inclusive no Metanoia fala Dos isso, Sentinelas. né? Justamente, que ele já fala, veio no Sentinelas. Exatamente, né? Proponha tarefas, né, para você fazer. E aí, pronto, eu comecei a organizar a minha vida, começando pela identidade. Quem eu era? Eu não sabia quem eu era de fato. Depois eu fui para a dimensão espiritual, depois a dimensão familiar. Isso tudo, no final, gerou um projeto que hoje eu aplico, que chama Treinamento Caderno de Guerra, que as pessoas podem fazer, inclusive, entrando na minha rede social e tal. Mas no final eu me tornei um homem. Interessante. No final eu me via um homem forte. E aí já entrando nisso, como foi? Né? Quais são as características, digamos assim? Eu percebi que eu, como a maioria dos brasileiros, era uma pessoa que reclamava muito. Não, e assim, Arnaud, me permita... À vontade. Não, é isso, porque ele identificou, né? Ele passou por esse processo, ao final desse processo ele percebeu que se tornou um homem forte. Não, e você, porque você reconhecer seus defeitos, Justo. é muito difícil. É um processo de maturidade, de autoconhecimento muito grande. Meu Deus, e coloco maturidade nisso. Sim. Lá em casa a gente trabalha muito isso, porque a gente sabe como é difícil. Isso. Você falando aí sobre reclamar. Lá em casa a gente não reclama, né, Hugo? A gente busca no ao menor passo ali de murmuração, de reclamação, um olha pro outro e pá.
Não é por aí. Reclamação é louvar o diabo. Um exatamente, diz ao outro. Não vamos fazer Exatamente. isso. Exatamente. A gente fica, não é nem fiscalizando. A gente até comentava isso essa semana, né? Eu Isso. falava para Hugo, eu dizia, eu não gosto de reclamar, foi a gente falando verdade. assim. Mesmo assim, diante de todo o caos, a gente tenta... A gente tem um temperamento sanguíneo, né? Então você Sim. imagina que... Os dois. Os dois. Olha. Minha irmã eu já falei aqui, né? Na época do meu puerpério, do meu segundo filho, ela disse, eu não sei como é que vocês conseguem fazer tanta brincadeira no caos que tá aqui. Para tornar mais leve, né? Não é a gente brincar tenta- por, né? Isso, Para tornar a exatamente. coisa mais leve. Exatamente. Mas, Arnô, Luíra, vamos pedir pro pessoal compartilhar. Desativa o bate-papo aí, dá o like e compartilha que já começou, Arnô, assim, eu já tô impactado Eu aqui do também. início. Eu sei que hoje vai ser É como a gente demais. fala, né? Às vezes é uma conversa e outras é uma formação. Hoje nós teremos uma formação. Já estamos sendo formados, sem dúvida. Mas continua, Arnô, continua aí. Então, assim, eu identifiquei isso, né? As pessoas reclamam muito. De fato. Você está nos assistindo, você vai dizer, né, concordar comigo. Se você não reclama, você conhece. Não é? Verdade. Porque nós que estamos inseridos no mundo, né, em todas as realidades nós vamos encontrar. E aqui no Nordeste tem uma coisa específica que as pessoas gostam de reclamar. Calor. Calor. Tem gente que puxa conversa. Você nem conhece a pessoa É verdade. e você chega e diz assim, tá calor, né? Conheceu alguém reclamando. É verdade. E o que que acontece? Pessoas fracas reclamam muito. É importante que você entenda isso. É verdade. A reclamação é um indício de fraqueza. Outro indício de fraqueza é a fofoca. Né? Quando você não está vivendo sua vida, porque assim, gente fraca não vive sua vida. É verdade. Verdade. Né? Por que, por exemplo, programas de reality show fazem tanto sucesso ainda no Brasil? Porque eu não sei se vocês sabem, é só no Brasil que faz sucesso. Né? Programas que não vale nem a pena citar o nome, mas em outros países nem existem mais. E aqui existe e faz muito sucesso. Por quê? Interessante. Porque as pessoas que não estão vivendo suas próprias vidas vão viver a vida dos outros. Dos outros. É verdade. Né? verdade. E cria um ciclo vicioso de fofoca. De tal forma que é possível que você encontre alguém na rua que lhe pergunte, você assistiu ontem? Tu soube o que aconteceu? É É verdade. verdade. Né? Assim, com uma novela, né? Também. É o primeiro sinal de que não está cuidando bem da sua vida. Exatamente. Então, assim, pessoas fortes, elas cuidam de sua própria vida. Não tem nem tempo de cuidar dos outros. É o que a gente costuma tem dizer, né, direto lá Luíra? em casa. Não dá para ter tempo. Não Exatamente. Porque você tá cuidando, se você está cuidando bem, está cuidando da sua vida, a gente que é pai, que tem filho, não tem Se tempo. você está fazendo Não sua dá. missão bem feita, Se você está cumprindo né? bem seu propósito, não tem como, né, Arnô? Exatamente. É aquela coisa assim, faz muitos anos que eu não escuto alguém chegar para mim dizendo assim, eu soube que você estava dizendo isso de mim. Faz muito tempo. É verdade. Muito tempo. Porque eu não tenho tempo para fazer isso. É verdade. Eu estou tão ocupado e focado naquilo, né, no meu dever Do que de cada verdadeiramente momento. importa. Exatamente, no dever de cada dia. Né, as pessoas fortes, elas também cumprem o seu papel social. Isso é importante. Verdade. Porque nós temos, no treinamento eu falo disso, nós temos diversos papéis. Né? A gente fala das 7 áreas, né? Sim. Ou 7 dimensões. Mas em cada dimensão existem os papéis. Então, por exemplo, na dimensão familiar, eu sou filho, pai, esposo. Perfeito. Entende? Eu tenho uma mãe, né? Eu não tenho irmão, então eu tenho uma mãe, né? Eu tenho filhos e eu tenho uma esposa. Então, dentro da minha dimensão familiar, eu já tenho 3 papéis. E em cada papel tem um comportamento. E para certeza. cada papel e para cada comportamento, eu também preciso ter metas De fato. para serem trabalhadas. Né? De fato. Por exemplo, eu anoto toda semana as metas semanais. Mas eu não anoto por anotar, eu anoto baseado no papel social. Então, por exemplo, me lembro que... Vocês estão anotando tudo também, né? Já disse que hoje é uma formação. Peguem o caderno e vão anotando, viu? Me lembro, por exemplo, que anotei no meu papel social de esposo, né? Sair com minha esposa. Então Perfeito. era um sábado. Então tive que programar para onde as crianças iam, quem ia ficar com as crianças, para onde nós iríamos, como seria. Tá Verdade. entendendo? E o que acontece? Naquele papel social eu avancei. Arnô, me permita. À vontade. Interessante, isso que você falava. Um dos nossos propósitos esse ano, porque sim, a gente, né, chegou, teve Bento, está com 2 anos, tem o José Maria,
e Luíra está grávida. Um dos nossos, a gente já falou aqui, né, Luíra? Que a gente percebeu que estava faltando esse cuidado nosso, o nosso dia. De ali pelo menos uma vez Mesmo no mês. a gente tendo um dia em casa, mas a gente precisa que de um não- dia sair. Isso. Para sair, né? Foi o que a gente identificou. Não que a gente não tenha, porque tipo, a gente procura botar os meninos para dormir cedo, para que nem que toda noite ali, como a gente sempre falou aqui, Sempre nem que fala seja aqui. comer uma pipoca, Juntos. nós dois juntos estejamos ali conversando e dos mais diversos assuntos. Mas você falava e a gente lembrava aqui. Nós dissemos, não, esse ano nós vamos ter que ter um mês, um dia no mês ali, pelo menos, para a gente sair nós dois, sem as crianças, para ser nosso dia. Esse nosso papel de casado. E a gente até já e trouxe esse alimentar tema ali, né? aqui também, Já trouxe né? até aqui esse tema. Isso, exatamente. E como O quanto é pai, importante, eu né? preciso... Como é que vai ser? Né? É verdade. Como é que vai ser? Eu preciso também ter a relação com os meus filhos Sim. programada. Essa é a questão. A questão de você estabelecer metas e alvos é porque é algo programado. Verdade. Não é um tempo ocioso, você programou aquilo. E também não é o que você faz sempre, é algo diferente. Entende? Ele é um pouco fora da rotina. Por exemplo, eu não preciso colocar como meta semanal que eu vou para o trabalho, porque aquilo ali já acontece. Já vai, né? Né? Já tá. Agora, se eu quero dentro do trabalho, né, enquanto o meu papel social de professor, fazer algo diferente, eu também tenho que programar. Tem que incluir ali. Então, assim, vocês falavam da ordem, né? No caos, assim, dá uma ordem enquanto sanguíneos. Pessoas fortes, elas justamente são ordenadas. Não tem como ser forte se você não tiver ordem. Não tem como. Não tem como. Sim, não. O princípio da fraqueza é o caos. É claro que dentro a ordem ela não existe sempre, ela não é imutável, né? Ela não é constante. A gente vive nesse período de caos e ordem, porque eu gosto de um autor chamado Jordan Peterson, que ele diz assim: a vida é sofrimento. Parece ser uma visão negativa da vida, mas não é uma visão negativa. É porque a vida, ela não é segura. Não queira segurança, queira Quando força. você tem filhos, principalmente, né? Lá em casa a gente sempre fala isso. Depois das crianças, tudo pode acontecer. Exatamente. E lá em casa a gente sempre fala, né? Parece que quando a gente consegue ordenar tudo assim bem direitinho, aí Vem um de novo. adoece. Exatamente. Por exemplo. Exatamente. Aí instala o caos. Isso. Aí você tem que voltar pra ordem. Aí se for a mãe, Acaba tudo. Então é uma coisa que eu digo, não queira segurança, queira força. isso. Arno, eu lembro até do Reels, do fundador, que ficou muito, assim, foi um dos Reels que mais explodiu, digamos assim, que é interessante, ele fala justamente isso, ele diz, quando você vê a ausência de estabilidade que tem no mundo e nas coisas do mundo, você vê que só sobra Deus. Né? E como é importante ter Deus para quando você perde sua ordem, para quando você perde ali suas seguranças e você sabe que Deus está ali, cuidando. Mas é justamente isso, né? As pessoas acham que elas têm controle sobre tudo. Isso. É a nossa, É justamente desejo de aí querer que a controlar. gente... Você imagina, né? No período da pandemia, quantas pessoas entraram em depressão justamente por isso. Porque pensava que estava ali tudo sob controle e, de repente, você não podia nem sair. A coisa mais simples que a gente consegue fazer é sair. E as pessoas não poderiam mais sair. Nós não podíamos mais sair. Eu fiquei de boa, né? Que quem... Tô brincando. Eu adoro ficar em casa. Eu disse, se deixar... Mas, Arno, São José Maria Escrivá, ele diz o seguinte: toda a nossa fortaleza é emprestada. Sim. É verdade. É verdade. E é verdade, né? É verdade. É uma frase que assim, eu acho fantástica quando ele tratando de fortaleza. Porque quando a gente compreende que nossa fortaleza é emprestada, é porque ela vem de alguém. Sim. E quem nos dá é Deus. É verdade. E você toca num homem muito forte. Né? Um homem do nosso tempo. Do nosso Não é alguém distante de nós. santo do cotidiano. Né? Exatamente. E é justamente isso. Ele dizia, né? Que você tem que viver bem as coisas, né, do cotidiano. Cumprir o seu dever a cada hora. Isso. É justamente isso. Eu penso, né? A nossa comunidade, nós temos a Beata Chiara Lutibadano, que é baluarte da comunidade, sabe? E uma menina que viveu uma vida normal, de uma forma extraordinária. Eu já fantástico, falo muito né? sobre isso, assim. Fantástico. Ou seja, você só precisa ser normal. É uma coisa interessante. É coisa né? A interessante. gente precisa querer ser normal.
É verdade. Mas o que é ser normal? O normal é ser santo. Forte. Entendeu? Porque, assim, o anormal é o decair, né? Porque no normal, no que Deus fez normal, quando fez Adão e Eva, era a santidade, que era a coisa mais normal. Mais normal do mundo. Entende? E aí, por causa do pecado, foi desordenando de tal forma que quando nós encontramos uma pessoa virtuosa, a gente se surpreende. Não, isso aí é anormal, reza demais e... Né? Não é. Isso era para ser o normal. Isso era para ser, né, o ordinário de geral mesmo. Isso. O extraordinário seria um Padre Pio de Pietrelcina, um São Francisco, né? É verdade. Não, e a gente fala muito aqui justamente isso, que é basicamente essa ideia. No ordinário da vida é que o extraordinário acontece. Isso. Eu falo sempre muito aqui de uma frase do início do Sentinelas. Que essa frase, depois que eu peguei ela assim, eu digo, é isso. Fazer o simples todo dia gera o extraordinário. Sim. Porque às vezes a gente, né, sempre fala aqui, a gente quer algo extraordinário, eu quero ver algo extraordinário, e esquece do simples todo dia. Esquece de fazer o que tem que ser feito todos os dias. Mas eu acho que é justamente isso, por conta da nossa fraqueza. As pessoas entraram num nível que se fragilizaram tanto que se coloca sempre em primeiro lugar. Sim. Né? Exatamente. Como a gente estava falando, São José Maria escreveu, ele diz o quê? Ser útil. Ser né? útil, Ser útil, deixar rastro. Deixar rastro. Então, eu acho que isso é um dos pontos da fragilidade. As pessoas estão mais preocupadas também em você, né? Porque, por exemplo, né, eu falo muito no sentido de ser mãe. Hoje em dia a gente vê muitas mães reclamando da maternidade. Aquela frase bem comum que hoje em dia a gente escuta muito. Eu amo meus filhos, mas eu detesto a maternidade. Porque você ama o fim, mas o meio não. Isso. Né? Você, lógico que eu amo meus filhos. Mas eu tenho que amar acordar de madrugada, eu tenho que amar ouvir o choro, eu tenho que amar o grito. É prazeroso? Lógico que não. Quem gosta de escutar uma criança chorando. Mas isso é onde eu me torno santa, né? Foi ali que Deus escolheu. É ali que eu vou deixando rastros. Eu sempre gosto de falar lá em casa. Eu gosto de olhar, meu Deus, se eu morresse hoje, qual era a imagem que eu teria deixado ali para os meus filhos, né, para o meu esposo? Esses dias, Laísa escutou... Laísa é Gleica, é porque eu chamo ela de Laísa, é minha irmã. Ela escutou a frase na live de Debinha e Dalvanir, né? Ela falava que a mulher virtuosa, a casa da mulher virtuosa é um pedaço do céu. Aí ela mandou para mim, né? Eu lembrei de tu na hora, falando comigo, porque a gente tem que buscar trazer esse céu, né, para a nossa casa, para a nossa família. Então, eu acho que quando a gente perde essa visão do sacrifício, também é onde a gente começa a se tornar fraco, frágil, porque a gente se coloca sempre em primeiro lugar, e não é isso. Isso. Eu penso também que o imaginário, nosso imaginário, ele foi muito deformado né, pela cultura. Sim. Pelo que nós assistimos, pelo que nós lemos, pelo que nós ouvimos. De tal forma que Hollywood nos presenteou com super-homens, mulheres maravilhas, né? E quando nós olhamos para aquela realidade, nós nos percebemos muito distantes daquilo. Nós queremos aquilo. Nós queremos uma vida extraordinária, né? Sim. Sem dor. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o super-homem, quando ele foi criado originalmente, ele não tinha nenhuma fraqueza. Ele era invencível. Ele, com o olhar, ele podia destruir até planetas. Aí as pessoas acharam ruim. Porque ele era muito distante do que as pessoas são. Ele não tinha nenhuma fraqueza. Aí foi aí que criaram a fraqueza dele com a kryptonita, esse tipo de coisa. Entendi. Então, assim, o nosso imaginário ele foi muito mal formado. De tal forma que nós queremos coisas extraordinárias sem esforço. Sem pagar o preço. Sem pagar o preço. Nós não queremos a labuta do dia a dia, do fazer todos os dias, né? Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. Pois é, nós não queremos isto fazer todo dia, acordar cedo, por exemplo, né? De ter rotina, porque é isso que vai fazendo você forte. É verdade. De um ponto de vista muito prático, né? Homem e mulher, eles trabalham a força de uma maneira diferente, a fortaleza. Né? Para o homem, a fortaleza interior ela está muito relacionada também à fortaleza física, à força física.
Então, eu digo muito para os meus alunos, se você começa a fazer academia, você começa a fazer uma arte marcial, isso já muda a tua cabeça. Você já começa a se sentir mais forte. Você percebe em si mesmo uma força. A mulher está muito relacionada à estética. Se ela se veste bem, se ela se arruma, ela começa a se sentir mais forte. Isso é verdade. Eu digo, Confirmando aqui. Se eu não arrumar meu cabelo, meu humor não vai ficar bom. Tu tá vendo aí, né, Andréia? Eu disse às meninas aqui, eu disse, olha, não tire foto de mim enquanto meu cabelo não estiver arrumado. Então tem isso, né? É verdade. Tem essa primeira dimensão, que é física mesmo, porque nós somos um corpo também. Nós não somos só um corpo, mas nós somos um corpo. Depois vem a dimensão do serviço, que você colocou. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu sou útil, mais eu me torno forte. Por exemplo, se eu sei fazer alguma comida e eu chamo amigos para minha casa e eu faço, eu já me senti útil. Aquilo já me dá. Né? Eu sou a pessoa que faz tal comida e faz bem. Então isso já me dá uma utilidade e isso me torna uma pessoa forte. Arno, é interessante porque é uma lógica totalmente contrária ao que o mundo prega. Totalmente contrária ao que, né, a gente vê. Não, eu em primeiro lugar, não vou fazer por mim, não faça pelos outros. Interessante, a lógica é totalmente oposta. A lógica de Deus é totalmente contrária. Eu não sei se é Santo Afonso que dizia, como é que você deixa de pedir a um Deus que dá tanto, e quanto mais ele dá, ele não fica... Aí ele compara aos homens, né? Quanto mais Deus dá, ele não fica menos rico em graças, em bênçãos. Ele fica muito mais. Os homens não. Os homens, quanto mais derem, falando materialmente, mais pobres ficam. Fazendo essa comparação com Deus. A lógica é totalmente contrária. Isso, exatamente. A lógica de servir, de ser útil. Exatamente. Quanto mais você serve, quanto mais você dá, mais você se fortalece, mais útil você se sente, melhor você se torna, não é? Isso. Fazer coisas é importante. Verdade. Né? Por exemplo, a mulher está em casa, né? Não conseguiu um trabalho. Mas se você começa a fazer coisas, comida para vender, você já começa a se sentir mais forte. Verdade. Porque também entra uma outra questão, o resultado. A entrega de resultados também nos faz fortes. Com certeza. Né? Com certeza. Uma pessoa que não trabalha e ela começa a trabalhar e receber, ela se sente outra pessoa. Isso dignifica o homem, a gente fala, né? O trabalho dignifica o homem. Então, de fato, o trabalho o torna mais forte. Então, perceba que são coisas absolutamente simples. Comecei a academia, comecei a me arrumar melhor. Eu não estou falando nem do ponto de vista espiritual. Né? Do ponto de vista apenas humano. Nós não estamos entrando na esfera espiritual ainda. É só o ponto de vista humano mesmo. Comecei a fazer coisas, comecei a me dedicar, comecei a cumprir bem o meu papel social. Pronto. Agora, fazendo tudo isso, eu chego num certo ponto. E eu só passo desse ponto com o meu relacionamento com Deus. Que é aí onde entra a virtude. Como é importante. Né? A virtude é o hábito, a definição de virtude. Hábito operativo bom. Isso é virtude. Fantástico. Então, assim, a virtude chega quando os meus dons humanos já foram aperfeiçoados humanamente e agora depende de Deus. Existe uma parte da virtude que até é humana. Ali, né? Exatamente. Até ali, daqui é com Deus. Exatamente. E aí onde eu começo a viver uma vida extraordinária. E aí onde a gente vai observar os santos, né, que viveram uma vida como a Beata Chiara Lutbadran, que ela teve leucemia, morreu aos 18 anos. E as pessoas iam visitar ela e saíam melhor. Porque ela é que fortalecia as pessoas. Diante da morte, é uma coisa que eu gosto de falar muito. Quando é que eu vejo uma pessoa forte? Quando ele se confronta com a morte. Fantástico. Segura, Erno. Vamos compartilhar. Vai lá, Loira. O que é que lembra? Gente, tá maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês têm muitas pessoas que precisam ouvir isso. Né? Dá o like, né? Como a gente falou, né? Hoje está sendo uma formação. Então, não deixem de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, com familiares, nos grupos. Pode compartilhar aqui. A parte do like é contigo. E aí você vai desativar o bate-papo, vai dar o like, vai fortalecer aí o canal da nossa comunidade, porque hoje a conversa está muito, muito boa, Arno. E vai falar? Não, eu ia falar assim, porque a gente está tão acostumado, né, com essa questão de fraqueza também, que às vezes a gente esquece de repassar isso para os filhos.
Tanto que você vê hoje quantas... Você já pode ver a fraqueza, né, nas crianças. Lá em casa, eu digo direto a Hugo, para a mãe eu ainda acabo sendo um pouco rígida. Minha sogra que diz, Luíra não tem moleza não vão pensando que Luíra não deixa os meninos fazerem o que querem não. Por quê? Lógico, a mãe quer fazer o que os filhos querem. Quem é a mãe que quer ver chorando, se rasgando, aquilo tudo, né? Mas eu amo eles e eu quero que eles se tornem fortes e santos, né? Então, isso me faz dar os nãos, isso me faz Caio levanta, eu quero isso. Não, você não vai ter isso, entendeu? Os meninos agora Bento tem 2 anos, vai fazer 2 anos e 1 mês. José Maria daqui a pouco faz 1 ano, mas eles já entendem muita coisa nesse sentido, entendeu? Bento chega das coisas simples. Bento não quer almoçar. Meu filho, pois uma pena, porque você só vai almoçar. Agora você não vai comer outra coisa. Eu quero leite, eu quero isso. Não vai. Entendeu? Aí você já vai começando. São coisas simples, como a gente está falando. Exatamente. Entendeu? Porque quando eu estou ali ensinando a ele que as coisas têm hora, lá ali na frente ele vai saber que coisas maiores têm hora para acontecer. Aquela coisa grande que ele quer conquistar, aquele sonho grande, vai ter a hora de acontecer, não é quando ele quer. Quando eu dou um não a ele, ele vai aprender a dar não também. Né? Então a gente já vai formando eles de pequeno mesmo, cedo, né? Porque a gente, como você falou, os pais pensam que são amigos. A gente comentava isso essa semana, né, amor? Eu estava falando. Um dos problemas hoje em dia dos pais é pensar que são amigos dos filhos. Amigo é quem? Amigo é quem esconde quando faz errado. Ter intimidade no sentido dos seus filhos confiar em você é diferente de ser amigo. Amigo, eu não preciso que eles sejam. Minha mãe é minha melhor amiga. De forma nenhuma. Minha mãe é minha mãe. Meu pai é meu pai. Ele vai dizer não. Se ele fizer uma coisa errada, eu vou ter que contar a Hugo. Mesmo, né? A mãe tem um coração de mãe, gente. Eu tenho um coração de mãe. Mesmo tentando ser dura, mas mãe é mãe. Entendeu? Mas é porque eu sempre falo. A gente corrige com amor. A vida não. Sim, exatamente. Exatamente. Há um texto que diz assim que o confronto com pais e professores é um teatro. É um teatrinho. Porque eles nunca vão, de fato, fazer tudo o que eles dizem que iriam fazer. Com o mundo, não. Confronto com o mundo, ele é violento. O jovem, por exemplo, ele se submete a muita coisa, a muitas humilhações sociais para entrar em um grupo social. Verdade. Né? Mas ele não se revolta com o grupo social. Ele se revolta e se rebela contra pais e professores. Interessante. Interessante, né? Então, assim, desde pequeno você tem que ensiná-los a fazer as coisas, né? E precisa de muita paciência. Porque, por exemplo, meu filho, vamos fazer uma coisa aqui comigo? Olha, vai sujar tudo. Vai dar trabalho, vai quebrar coisas, mas você tem que deixar, porque para ele aprender. Entendeu? Pegue isso, pegue aquilo, faça isso, faça aquilo. E dando confiança e estabilidade, porque é isso, nossa função também é dessa estabilidade emocional. E estabilidade emocional significa que eu preciso permitir também que o meu filho sofra. Eu não posso criá-lo numa redoma. Ele precisa sofrer, ele precisa também entender esse sofrimento que eu dizia. A vida é um sofrimento, não de uma forma negativa, mas porque tem esses altos e baixos. Não, e às vezes a gente, Arnaud, quando fala de sofrimento, às vezes as pessoas tomam uma dimensão de como se não... Está presente na nossa vida, foi presente na vida de Cristo, é presente na vida do cristão. O sofrimento não pode ser algo ruim, não. Interessante, São José Maria Escrivá vai dizer, a grande revolução cristã foi tornar o sofrimento infecundo, o sofrimento fecundo. O nosso sofrimento é fecundo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Quando a gente compreende isso, e aí lembra do fundador, né? Nós somos curados para curar, libertos para libertar. E está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, salvo engano. Nosso sofrimento tem um sentido. Isso. Ele não é à toa. Isso. Nós não somos sádicos, né? Não, justamente. Ele não vai fazer. Nós não vamos sofrer por sofrer. Mas há um sentido sobrenatural naquilo. Exatamente. Né? Há uma próxima fase, há um próximo nível. Há algum... E São João Paulo II também vai falar também do sofrimento, dessa ideia do sofrimento
fecundo para a nossa vida cristã, né? Esses dias, olhando no Insta, aí eu vi uma página, outras pessoas compartilhando, pedindo Pix, de uma mulher que, com 7 filhos, o esposo morreu. O mais velho, 11 anos, e o mais novo, quantos meses? Eu não me recordo, eu sei que era meses. E o esposo morreu. E eu partilhando com o disse, meu Deus, se você não tiver Deus nesse momento... Isso. E ela, quando postou, para falar que ele tinha falecido, né? Ela colocou, Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É uma canção muito forte. E ela colocava, né? Eu tive a certeza que fui amada, e agora é viver um dia de cada vez. E depois colocou uma passagem justamente do livro São José Maria Escrivá, né? Falando que a vida, né? Para a gente começa ali, na eternidade. Sim. Então, essa encontrou sentido. Não é fácil, exatamente. Lógico. Que você até ia falar da morte, da morte, né? É aí onde eu percebo a força de uma pessoa. É diante da morte. Ou da proximidade da sua, ou da perda de alguém querido. Porque é justamente aí, né? Por exemplo, existe a crise, a chamada crise da meia-idade, é onde as pessoas mais se suicidam. Porque elas olham para trás e dizem assim, o que foi que eu fiz da minha vida? E elas olham para frente e elas percebem que a morte está chegando. É ali por volta dos 40, 40 e poucos, crise da meia-idade, elas percebem, a morte está mais próxima de mim. E eu olho para trás e talvez não goste do que eu tenha feito com a minha vida até então. Muita gente acaba com sua vida nesse período, entendeu? Porque não consegue lidar bem com a morte. Então, assim, quando eu consigo enxergar na morte a possibilidade para algo maior, quando eu consigo ver sentido naquilo ali, me lembra a história de Viktor Frankl, que é um logoterapeuta, e ele se submeteu, né? Não porque queria, claro, aos campos de concentração nazistas. E aí, quando ele saiu, qual era o sonho dele? Era chegar em casa, encontrar sua esposa, seu pai, sua mãe. Sua família. Sua família. E quando ele entrou na casa, não tinha ninguém, porque todos morreram. Todos tinham morrido. E ali ele pensou em acabar com a sua própria vida, mas ele disse, se eu estou aqui é porque existe um propósito. Entendeu? É alguém que pegou a ideia da morte, né? Viveu isso, mas se eu permaneço é porque existe um propósito. E aí você refaz sua vida. Então, assim, eu diria que tudo que eu falei até aqui nos ajuda a chegar até, né, humanamente falando, até um nível, e depois vem Deus. E só Deus é que nos faz fortes o suficiente para lidarmos com essa realidade, de fato, que é um mistério, que é a morte. De fato. Porque por mais que nós entendamos que a vida não é aqui, etc, etc, mas aí, e as mortes trágicas, né? E um filho que alguém matou. Você está entendendo? Sim. Como é que fica, né? A pessoa que não é forte, a pessoa que realmente é fraca, entende? É muito difícil. Isso gera uma instabilidade que só de pensar, você que é pai e mãe, você já fica, né, abalado, uma revolta. E aí onde vem, e Deus, onde é que está Deus? E, né? Onde vem essas perguntas, né? E aí nós entendemos que é a liberdade humana, né? Nós somos livres. Sim. E não é Deus, mas é a liberdade humana. E Arnaud, você falava que às vezes eu vejo muitas pessoas às vezes criticando você foca aí, você falava do mistério, e é um mistério. E cadê Deus? E cadê Deus? A gente, né, que tem uma experiência cristã, tem uma vivência cristã, a gente vai compreender lá na palavra mesmo que diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo vai ter algum sentido. Ainda que naquela hora, perdi meu filho, perdi. E a gente sabe o amor que tem pelo filho, nem assim, como você falava, você só imaginar você já fica. Mas quando você, e aí é interessante, quando você tem essa experiência com Deus, que eu acho que aí vai chegar Deus, e essa sua visão de que Deus vai tirar algum bem muito maior disso. Como? É um mistério. A gente tornar fecundo, né? Tornar fecundo, e a gente não vai ter aqui uma explicação racional. Por que tirou meu filho? Por que aconteceu? Algum bem maior vai sair disso. Para você, seja para sua família, vai sair. Isso. E eu acho que aí você vai revelar fé também. Exato. Nesses momentos mais desafiadores. Nós temos uma crise, que é a crise da tentativa de entender o sofrimento. Eu gosto muito de um autor que ele diz assim, né? O maior sofrimento não é o sofrimento em si, é o sofrimento criado na imaginação. Então, assim, o sofrimento vem para todo mundo, mas aí eu começo. Por que comigo? Eu ia falar Por que está acontecendo comigo?
Ou então eu quero começar a entender o sofrimento. Existem sofrimentos que não são possíveis de ser entendidos. Pensa no sofrimento de Jó. Não há como entender aquilo. Como é que um homem perde tudo, né? Sim. Até tem pessoas que leem o livro de Jó e levantam questionamentos. Como é que Deus faz isso? Né? Permite isso? Mas que Deus é esse? Verdade. Sabe? E não entendem, né? Então, o sofrimento, eu gosto de uma metáfora que eu uso na comunidade, que é o seguinte: você imagina, você tem uma janela, de um lado, a casa, do outro lado você tem uma janela de vidro. E alguém lança uma pedra, a pedra é o sofrimento. Se você abriu a primeira, abriu a segunda, a pedra vai passar, que é o sofrimento, vai ter um tempo do sofrimento dentro da casa e ela vai sair. Agora, se você fecha a janela, as duas, a pedra vai passar, quebrar a janela, causar mais dor e vai permanecer lá dentro e vai durar mais. Ou seja, quando eu não permito que o sofrimento seja fecundo, ele dura muito mais tempo dentro do meu coração. Existem desertos, né? Que é como o povo de Deus, eles deviam ter saído do deserto em 40 dias. Eles passaram 40 anos girando ali. Ou seja, o sofrimento do deserto deveria durar 40 dias apenas. Eram 200 quilômetros. Passavam em 40 dias. Mas por quê? Eles prolongaram aquele sofrimento, questionando Deus, reclamando, murmurando. Verdade. Entendeu? Prolongou. Então, quando eu murmuro, quando eu reclamo, eu estou prolongando. Né? Então, assim, pessoas fracas e pessoas fortes sofrem. Mas eu costumo dizer que a pessoa fraca, ela transforma um vento em uma tempestade. E a pessoa forte, a tempestade em um vento. Você falava aí, né? Eu lembro, eu já trouxe até essa frase de um texto que eu li no Insta, minha mãe que perdeu um filho, e ela colocava a frase, né? Você dizia, por que comigo? Aí ela disse, eu passei a dizer, e por que não comigo? Entendeu? Porque quem sou eu, né? Para não passar por diversos sofrimentos, né? Por diversas situações. Porque a gente às vezes se acha tão, né, alto que por que está acontecendo comigo? Sim. Né? Sendo que a pergunta deve ser por que não comigo? Sim. A gente sempre conversa lá em casa, Arnaud, quando a gente passa. Interessante, nós estamos vivendo o período do deserto e a gente passa pelos desertos. É muito interessante essa visão espiritual quando a gente tem. Nós findamos agora, foram 4 semanas que cada membro lá de casa adoeceu numa semana. Começou com o mais velho, depois o mais novo. Agora eu adoeci. É o do meio. Tem outra aqui. Eu adoeci, eu disse, Luíra, se prepare que a próxima é você. E interessante, o mais forte ainda foi com Luíra. Eu não sei se é porque ela cuida ali da casa de todo mundo, né? Depois ficou quando foi com ela, foi um negócio assim que puf. E a gente, né, vivendo esse deserto, e eu sempre, na minha conversa com Deus, e até conversando com o Luíra também, eu dizia, a gente não pode reclamar. E quando você olha ao redor, Arnaud, você vê sofrimentos tão maiores do que você passa. Sim. Realidades tão mais desafiadoras do que a sua, que você diz assim, não tem sentido. É verdade. Por que eu vou? Não vou. Não é por aqui o caminho. Entendeu? Eu ouvi uma história, e eu não tenho certeza, né, da veracidade, mas quem me contou, né, eu acredito que seja verdade. Aquele programa Direção Espiritual do Padre Fábio, né, o Padre Fábio, eu não sei se ainda faz, mas fazia na quarta-feira, na comunidade Canção Nova. Sim. As pessoas ligavam para falar com o padre e ele fazia os aconselhamentos, né? E ele ligou uma mãe chorando e contou a história. E disse, padre, estávamos eu, meu esposo, nosso filho pequeno, na festa do padroeiro. Terminou a missa, fomos para a quermesse. Estavam vendendo bebida. E alguém, bebendo, se exaltou, puxou uma arma e atirou. Pegou no meu filho morreu. E eu queria saber o que eu faço. Não consigo mais viver. E o padre Fábio começou a chorar ao vivo. Ele não sabia o que dizer. Ele só chorou. Chorou. Aquela mulher, diante do choro, começou um processo de cura. E ela criou um movimento depois para ajudar mães a orar pelos seus filhos,
Entendeu? Ou seja, depois daquilo, ela viu um propósito. Interessante. A perda aconteceu, ninguém vai recuperar mais. Mas é aquele mães que oram pelos filhos? Eu acredito que sim. Que eu já vi, assim, já na Canção Nova, né? Isso. Tem livro. Tem livro, tem tudo, justamente. Isso, Mães que oram pelos filhos. tornou-se um movimento, né? Interessante. Eu ouvi essa história e achei muito forte. Demais. Muito forte mesmo. Muito. Muito forte. E veja que interessante, o mistério aí, né? Desse sofrimento sai um propósito grande. Exatamente. Exatamente. E Arnaud, você falava do Padre Fábio, e eu me lembrava dessa frase dele, e eu só me lembro que eu anotei, e foi no período da pandemia, ali no iniciozinho de 2020, né, aqueles questionamentos, essa pandemia, e essa frase dele eu anotei num dos meus cadernos, e nunca mais eu esqueci essa frase, que perguntava, onde está Deus? Fazia justamente essa pergunta, cadê Deus? Nesse momento de pandemia, tantas pessoas morrendo, e ele sabiamente dizia o seguinte, Deus está no mesmo lugar que ele estava quando crucificaram seu filho. Amém. Verdade. Né? Muito forte. Fortíssimo. É verdade. Porque às vezes, né, onde tá, você falava, né, as pessoas, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar onde crucificou. E entra aquela história do nosso fundamento cristão. Tem algum bem maior, nós vamos sair disso. Isso. Nós vamos tirar dessa realidade. Isso, é verdade. Quem viveu o processo da pandemia, com certeza se tornou pessoa melhor. Isso. Claro, muitas pessoas morreram, claro. Tudo, né? E nós caminhamos para a vida eterna, né? Isso é verdade. Eu me recordo, assim, que em 2021, né, depois que eu já tinha vivido todo esse processo, né, do meu caderno de guerra e tal, nós tivemos Covid. Foi na mesma época que Geraldinho, Débora, o pessoal da missão teve aqui também. Nós tivemos primeiro, depois foram eles. E não tinha vacina, não tinha nada, né? A gente já acreditava que estava acabando, né? Foi início de 2021, mas foi muito forte. Minha mãe quase morre, minha sogra até hoje faz hemodiálise por causa da Covid. E nós ficamos muito atolados em dívidas. Porque assim, hoje não, você tá com Covid, ficou uma semana em casa, pronto. Resolve, né? Resolve. Mas na época eu lembro que era assim, tinha que fazer uma bateria de exames para ver umas taxas. Aí batia a tomografia dos pulmões para saber como é que estava, comprometimento. Fazia isso antes e depois, né? Aliás, durante e depois. Então, era uma coisa complicada. Sim. Né? E aí, quando chegou em agosto, julho para agosto, eu estava financeiramente acabado. E era justamente a última dimensão do caderno que eu não tinha feito. Eu não tinha feito. Porque eu não me preocupava com isso. Eu nem cuidava das finanças da minha casa, era minha esposa que fazia. Minha preocupação era missão. E ela tomava de conta. E aí eu me vi naquilo, com muitas dívidas, o carro quebrou, um absurdo para consertar o carro. E o que acontece? Quando eu juntei o quanto entrava e o quanto saía, estava eu com dívida e saindo mais do que entrava. Você imagina, hein? Então ali eu percebi, agora eu preciso ser forte aqui. E aí onde entra justamente, eu tenho que ser um homem de verdade. Eu tenho que colocar dinheiro em casa. Fui procurar fazer outras coisas. Retomando essa questão da fortaleza, né? Sim, sim. Retomando essa questão da fortaleza. O quanto você gera de resultados. Isso também te faz uma pessoa forte. Com certeza. A geração de resultados. O dinheiro que você coloca em casa. Esse tipo de coisa. E aí, para os dois. Entendeu? Sim. Respeito muito, né, quem só um trabalha, etc. Na verdade, os dois sempre trabalham, né? Não tem isso. Mas assim, lá em casa, assim, os dois tentam gerar esse resultado financeiro. Sim. Entendeu? Então, assim, eu diria que fazendo um resumo, né, da sua pergunta, né, então, o trabalho da força, da estética, de não reclamar, de não fazer fofoca, de viver o seu propósito, de viver o seu papel social, né, de gerar resultados. E Deus. E aí eu coloco Deus por último, porque às vezes nós vivemos uma fé muito romantizada e fantasiosa, onde nós achamos que Deus vai resolver tudo.
entendendo que, na verdade... Vamos ficar aqui, não, entrega... exatamente. Quando você falou, é interessante, quando eu costumo conversar com alguns amigos que não têm essa experiência de fé, às vezes você fala tanto de Deus, mas assim, eu falo de Deus, mas eu sei que se eu não fizer a minha parte, se eu não fizer o possível, se eu não me desgastar aqui, não ralar, Deus não vai chegar, Deus não é mágico. Exato. Quando eu digo Deus é porque minha experiência com Deus é forte e eu sei do que Deus realizou e já fez na minha vida. Exatamente. Mas eu sei do quanto eu tenho que fazer a minha parte, porque isso Deus não vai fazer. Deus assim, exatamente. Não é assim, né, Arno? A nossa fé ainda é muito supersticiosa. Eu atendo muita gente e as pessoas ainda têm isso de, por exemplo, todo mundo ficou doente lá na casa de vocês. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Será que alguém colocou algo? É verdade, é verdade. A pessoa já começa a pensar assim, não é, gente. As pessoas ficam doentes, isso é normal. Adoecem. Isso é normal e a gente tem que lidar com isso. E eu dizia até, Luíra, que graças a Deus, Luíra, que foi um em cada semana. Não foi todo mundo de uma vez, não foi você primeiro. Então, quando chegou a doença, a Covid pra gente, poxa... Milhões de pessoas tiveram, né? Verdade. Por que não vai chegar? Não comigo. Por que não comigo, né? Vai chegar para mim também. Então, assim, por isso que eu coloco, né? Quando nós ordenamos a nossa vida, quando a gente organiza a nossa fé se torna mais madura. Demais. Eu passo a viver uma fé madura, autêntica, provada. Não é essa coisa assim fantasiosa que eu fico viajando na maionese, como o pessoal diz, né? Porque justamente essa fé supersticiosa ela faz com que as pessoas fiquem chateadas com Deus. Verdade. Quando Deus não atende, por exemplo. Porque diz um santo que se Deus... O pior castigo que Deus poderia nos dar era atender tudo que a gente pede. Entendeu? Imagina. Eu digo, lá em casa a gente tem que ter sabedoria até para pedir. É verdade. E o fundador fala muito, e é Santo Afonso, salvo engano, é Santo Afonso que diz isso. Se for para o bem e a salvação da minha alma. É aí mesmo. O ponto é aí. Eu lembro, Arno, que no início da minha caminhada aqui na comunidade, eu estava prestes a ser nomeado no concurso que eu estou hoje, e eu pedia muito, eu disse, Senhor, me dá. Eu me lembro disso. E hoje, quando eu vou pedir alguma coisa, eu digo, Senhor, me dê. Se for para o bem, a salvação da minha alma. Se não for, não me dê. Eu não quero, só porque eu imagino que é bom para mim. Não. Só me conceda, Senhor, se for para o bem a salvação da minha alma. E hoje eu tenho uma família, né? E ainda se for interessante, né? Exatamente. Porque se não for assim... Você evolui na fé. Você para de me dar, Senhor, só me dar. Não é e aí, não é deixar de pedir. Pedis e receberei. A gente tem que pedir mesmo. Nosso Deus é grande. É aí onde entra também uma visão que eu acho que é assim. Né? Eu acho que existe uma visão errada, às vezes muito disseminada pelos coaches, né? Eu acho o trabalho dos coaches fantásticos. Eles ajudam muita gente. Mas existe uma visão que é assim, Deus vai te dar tudo. Não vai. Tudo que você quiser, Deus vai realizar todos os seus sonhos. É mentira. Não é bem assim. Eu nasci foi para realizar o sonho de Deus. Eu é que vou realizar o sonho. Não Deus que realizará os meus sonhos. Porque de repente, qual é o meu sonho? Eu conheci uma pessoa que o sonho dela era casar. Mas casar com um homem que já era casado. Então, para que desse certo o sonho dela, alguém ia ter que começar um pesadelo, né? De separação. E aí não é propósito de Deus. E veja só, às vezes as pessoas, né, por exemplo, eu quero passar para medicina. A pessoa está lá 5, 6 anos, tentando. 7 anos, 8 anos. Ela pode mudar? Ela pode ir para outra coisa? Pode. Você está entendendo? É justamente... E isso, para mim, é uma coisa das pessoas fortes. Mudar de rota. Não tem nenhum demérito. Eu queria. Não deu certo. Eu vou fazer outra coisa. Porque a vida exige isso. Né? Eu e minhas circunstâncias, diz Ortega y Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, eu estou aqui tentando medicina. Né? Sim. Casei, mulher ficou grávida. Vou trabalhar. E se eu não fizer medicina, eu vou ser feliz, porque a minha felicidade não depende de fazer medicina, ou fazer isso, ou passar nisso. Não. Depende da resposta que eu dou diante das circunstâncias que me são exigidas. É isso que uma pessoa forte faz. Ela dá a resposta certa diante das circunstâncias que exigem a resposta. É verdade.
Eu fico brincando, né? O Hugo ainda estuda para concurso. Tu já pensou se tu coloca toda a tua energia, toda a tua força nisso, né? Foca aqui nisso, tu passa e morre, e aí? Se eu for para a vida eterna, Tu adora, né, André? Se eu for para a glória, Andréia, já Luíra, tu sabe, né, André, que eu não posso deixar passar nada. Eu tô curada, não tô, não? Tá bom, mas eu falo brincando, mas é verdade, porque imagine só se você, porque a gente vê muito, eu não estou dizendo que você não tem que se desgastar naquele propósito, porque exato, lá em casa a gente sabe o quanto a gente se desgasta nos propósitos que nós temos, entendeu? Mas não é só isso, como você falava agora. É assim, é dizer que não é ser medíocre, então. Justamente. Então pronto, então eu vou desistir. De tudo, né? Não é. Mas você Não é tem bem que assim, entender né? que talvez existam coisas que não vai acontecer na sua vida. É. É essa coisa. Tudo que você quiser e você se esforçar, você vai conseguir. Talvez não. É a música da Xuxa. Talvez não. Entendeu? É. Porque existem pessoas que passam a vida toda se esforçando e não conseguem certas coisas. Focado em algumas coisas. E eu acho, Arno, que aí esse mudar de rota, esse dizer assim, opa, não, será que é isso mesmo? Ou traçar uma rota. É você se abandonar nos braços de Deus. É porque vem da sua intimidade com Deus. Sim. Né? Porque esse discernimento para dizer isso aqui, será se isso é para mim? Eu estou há tanto tempo aqui. Exato. Porque às vezes você falando assim, às vezes a pessoa pode pensar, não, será se é para eu desistir? Não. Tem coisa que requer tempo. Tem coisa que mesmo, requer né? tempo. A gente não está Exato. Tem falando coisa que não é de só 2, 3 tempo, anos, né? Exato. Nós não estamos falando só de tempo, estamos falando de tempo e circunstâncias. E circunstâncias, Exatamente. justamente. A vida pede uma resposta. Justamente. Naquele momento. Né? Lá em casa a gente fala direto. Quantas vezes nós já mudamos, né? Nossos Alguma planos, situação, né? O fundador plano. até fala muito, plano é base, né? Base. O plano é para te tirar do canto e te dar uma direção. Das coisas mais mas simples você às às vezes faz maiores. ajuste nos seus planos, você muda seus planos. Exatamente. Né? Exatamente. Existem, eu penso assim, né? Existem coisas que são impossíveis. Né? Por exemplo, hoje, se eu quiser ser um nadador olímpico, eu não consigo, porque nem nadar eu sei. Também não. Então, por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir. Se eu quiser ser, por exemplo, um astronauta, também não vou. Porque não é só querer. Você está entendendo? Sim, Tem sim, coisas sim. que realmente são impossíveis. E isso é ter maturidade. E interessante, tem coisas que não é para você. Tem Para coisas ser que não é nadador pra olímpico você. não é para você Exato. hoje, na sua idade, na sua realidade. Eu posso Né? tentar, eu posso aprender, melhorar, mas nadador Né? olímpico não. Entendeu? Ser jogador de futebol para mim hoje. Não. Exatamente. A idade, né? Não Não, mas eu permite. sou novo. Não, mas a idade de um jogador de futebol não dá. O auge dele é ali 20 e poucos, 30 anos. Né? André, dá pra tu não também. Será que o talento vem em algum dos meninos, hein? Mas é verdade isso. A gente tem que ter maturidade justamente nisso. É. Lá em casa a gente já mudou, como eu falei, a rota várias vezes. E tá tudo bem. Entendeu? Justamente. E Porque- nenhum demérito, como o Arno falava, nenhum Justamente. fracasso, nenhum problema por isso. Justamente. Porque nós entendemos que não era para nós, não era esse o plano. né? Às vezes você fica batendo a cabeça por orgulho. É. Por orgulho. Por orgulho. Verdade. Você Não, toma, não vai, né? vou. Não, não é. Não era isso. É. Mas, Arno, já caminhando, a conversa está muito boa, né? Mas já André caminhando não tá aqui... nem olhando o relógio. André nem disse nada hoje, viu? A conversa está ótima. Mas já caminhando assim para o nosso encerramento, e qual o efeito prático? Né? A gente falou aqui da fortaleza e tudo. Qual o efeito prático dessa fortaleza na família? Como ela, eu diria, como ela reflete ali na família, na casa, na paternidade, no ser esposo, no ser filho? Sim. Qual é esse efeito prático? Arno? Você diria? percebe que a pessoa forte ela se torna um modelo de referência Uhum. em qualquer lugar. Então, no trabalho, quem é que eu vou conversar no meu trabalho? Fulano. Não é porque fulano é da igreja. Tem que entender isso. É porque fulano é forte. Eu já percebi. Dá resultado. Dá resultado. É forte. Tem a palavra É certa alguém ali na hora sóbrio, certa também, né? né? Alguém sóbrio, sábio, sabe o que diz Uhum. e faz na sua própria vida. Dá resultados. Na família também. Você é sempre a pessoa procurada nos momentos mais difíceis. E você percebe os seus filhos entendendo
né? Quando o filho tem algum medo e percebe o pai ou a mãe ali presente, nesse sentido de ser forte, pronto, ele se acalma. Está tranquilo. Verdade. Não é? Verdade. Então, eu penso assim, né, de uma forma prática. O homem, por exemplo, que a gente percebe que a figura masculina talvez hoje seja a figura mais abalada no mundo moderno, porque quando você abala o homem, você abala a estrutura da família toda. Com certeza. Né? Uma coisa que não é muito dita é que você casou, você vai ter um filho, você não vai poder ter relação com sua esposa por um período, você vai ter que aguentar firme, você não vai adulterar, você vai ter que se manter constante por um período, depois tem outro período. Verdade. Talvez ela enfrente um puerpério muito difícil, desenvolva uma depressão, e você tem que ser forte. Você não vai sair com os amigos para ir beber nesses momentos, você tem que estar lá. À noite você vai acordar e vai pegar a criança também. Ou seja, você vai ser homem. Basicamente isso. Então eu percebo isso. Percebo lá em casa assim, minha esposa é uma mulher muito forte. Mas tem horas que ela não aguenta. E eu sou o porto seguro. Eu tenho que ser o porto seguro. Verdade. Né? Então, assim, uma masculinidade bem vivida, ela também ajuda a complementar a feminilidade. Então, o homem precisa ser muito forte para trazer a segurança para a mulher poder ser forte do jeito dela. Né? No papel dela. No papel dela. É uma coisa que a gente até já trouxe aqui, eu até já falei, eu disse, você quer a presença ali, entendeu? Aconteceu uma doença, qualquer problema, é Hugo. Eu até já partilhei, acho que foi quando a gente trouxe Dona Abel aqui. Entendeu? É diferente você dizer assim, Hugo tá aqui. Isso. Entendeu? Eu estou aqui agora, minha esposa, né, não veio dessa vez. Né, e aí eu organizei tudo de um jeito para que ela tivesse as possibilidades de ir trabalhar, a criança deixar na avó, etc. Verdade. Mas ela diz assim, por que você vai? Eu vou ficar sozinho. Não, mas tá tudo certo. Não, mas falta você. Falta isso. É verdade. Falta essa segurança. E isso também que você falou, eu sempre falo. Eu só consigo exercer o meu papel, né, bem se Hugo exercer o dele. Entendeu? Você falava isso. Às vezes eu viajo, né, fazer provas e tal. Aí ele vira, mas ir pra missa, não sei o quê. E tipo, eu organizo, deixo o carro no jeito, o carro abastecido, aquele negócio todo, né, pra que ela tente ao máximo ali funcionar bem com os meninos, na sogra. Mas eu digo, mas ir pra missa sem você? Mas vá. Tenta deixar ali para que ela... Eu sei que faz falta, eu sei que a presença, né, nossa presença ali, mas vá que vai dando certo. Então, tenta deixar o máximo, né, para que as coisas fluam ali também, isso. né, Arnaud? Isso é verdade. Isso é verdade. Então, é isso, assim, de uma forma resumida, é isso mesmo. Então, viver bem a masculinidade para que a feminilidade seja bem vivida também. É verdade. Então, eu entendo que o homem ele tem esse primeiro passo, né? Na criação, em trazer segurança para casa, para que a mãe possa formar bem, né? Cumprir bem sua missão. Você vai entender que a mãe vai passar mais tempo com os filhos. Não é o pai, é a mãe. Verdade. Mas ela vai passar mais tempo bem porque o pai é um homem forte. Não tem nenhum vício, né? Não está se acabando em bebida, em droga. Não está gastando sua energia exatamente, fora do que ele tem que gastar. Isso. E eu digo isso para meus alunos porque assim, tem crescido muito hoje na internet movimentos, né, que tentam deixar o homem, uma caricatura do homem, né? Movimento Red Pills, essas coisas. E não é isso, eu digo para eles, vocês precisam ser homens. Como é que é um homem? É o provedor de afeto e o provedor financeiro. Tem homem que acha que é só dinheiro. Só dinheiro. Mas eu faço tudo, eu trago tudo. Eu já boto dinheiro em casa, né? Tá reclamando de quê? Né? Tem um irmão que é fundador de uma comunidade também, chama-se Eduardo Badu. E eu vi no Instagram dele, ele trabalha com a esposa dele, justamente aquelas 5 linguagens do amor. Você já ouviu falar? Sim. Ele está dando acho que é um curso, 5 linguagens do amor. Que é isso. Né? Às vezes é o presente, às vezes é o toque. Precisa disso, tempo de qualidade. E aí o homem forte... Atos de serviço. Exato. A mulher também. Eleva a sua força e os filhos serão fortes. É verdade. Não tem jeito. Pai forte. Então assim, por que essas crianças, essa nova geração fraca...
É porque a geração um pouco mais antiga já viu Já fraca. É verdade, a gente conversa muito isso lá em casa. Porque é coisa assim, tudo que a gente faz, eles repetem. É incrível, assim, hoje uma coisa besta, não foi lá em casa? Sim. Eu fez assim, tu tá fazendo, mas sabe que os meninos vão fazer e tu vai reclamar. Eu fechei a boca, Bento fez do mesmo jeito. Não foi não, amor? Assim. Coisa assim, besta, assim, do dia a dia, brincando lá em casa. Então, o exemplo. Lá em casa, como a gente só tem meninos, vai ter uma hora que não é mais meu exemplo. Entendeu? Porque eles precisam do exemplo de Hugo como homem. Eu não sou eu. Eu vou, lógico, né? Na teoria, ensinar o que é ser homem para eles. Mas vivenciar o exemplo de ser homem, né? É com o Hugo, não é comigo. É verdade. É verdade. É interessante que o homem precisa estar do lado do pai, porque o pai afirma a masculinidade do filho, mas o pai, interessante, ele afirma também a feminilidade da filha. Né? Então, o pai que amou muito sua filha, que foi muito carinhoso, e a tratou como uma princesa, ela provavelmente vai ser uma mulher forte. E ela não vai querer qualquer um também. Não vai querer qualquer Não um. vai não. Exatamente. O nível dela de escolha tá ela bem... foi amada. Tá bem, Justamente. ela foi amada. Ela não precisa. E é justamente isso que a gente vê tanto, né? As pessoas, por não serem amadas, acabam procurando qualquer tipo de E amor. aceitando qualquer coisa. Aceitando qualquer coisa. Justamente. Então, eu vi, assim, um texto esses dias de uma mulher que tinha muitos filhos e só uma menina, né? Ela falava que tinha tantos para ensinar a ser cavalheiros e uma para ensinar a ser princesa. É totalmente diferente a lei. Né? Exatamente. Eu digo direto, ainda não sei, né, o que é o Baby 3, mas é totalmente diferente. Se for uma menina, eu vou ter que fazer outros cursos, Andréa. Vou ter que me intensificar nisso aí, viu? E falando de filhos, só para... Eu achei interessante, Arnô, ver seu Instagram. Sua filha, aquele Reels que você postou, ela chorando. Né? Conta aí como foi ali. A gente tava no retiro de carnaval, né, e ela tava com uma amiguinha lá. E aí ela chegou em casa e começou a chorar. Do nada, assim, chorando, desesperada. Isso o que foi, minha filha? É porque minha amiga não tem nenhum brinquedo. Chorava, aí foi juntar os brinquedos dela, colocou numa sacola e nós fomos levar até a casa da amiga. Foi lindo demais. Foi muito forte. Muito forte. Ninguém disse nada pra ela fazer. Ela sentiu, né, aquilo e foi fazer. Aí eu diria, é um efeito prático na família. E é isso, eu acho que, principalmente assim, nos filhos, que falta esse senso de responsabilidade, de você entender que você tem responsabilidade. A gente tem mania de dizer, ai, meu filho é o temperamento, meu filho é isso. Não, seu filho é exemplo também. Entendeu? Lógico, tem o temperamento, tem a personalidade, mas nós estamos moldando eles. Entendeu? O que eles são responsabilidade nossa. Que eles serão, entendeu? Eu tenho responsabilidade sobre aquelas almas. E eu acho que isso foi muito esquecido. Nesse sentido que, não, porque ele é assim, nasceu assim e vai morrer assim, né? Então, eu acho que por a gente esquecer, a gente está gerando filhos fracos. Exato. A geração passada foi uma geração forte. Ela era uma geração forte porque não teve muito acesso a muitas coisas, sofreu. Aí essa geração teve filhos e disse assim, eu não vou deixar meus filhos passarem pelo que eu passei. E esse foi o erro. Esse foi o grande erro. Não tinha acesso a isso, não tinha acesso àquilo, agora o filho tem acesso a tudo. Não passou pela dor do sofrimento, de alguns sofrimentos. E não adianta dizer para jovem, criança, porque na minha época não tinha isso. Mas ele não vive essa experiência. Na época dele tem. É verdade. Entendeu? Então é justamente isso. Mas é o que dizem, né? Uma geração forte gera uma geração fraca, uma geração fraca gera uma geração forte. É isso. Eu fico brincando lá em casa. Os meninos não vão ter essa de... eu não consigo acordar às 5 horas da manhã e tomar banho gelado. Já tomam tudo banho gelado lá em casa. E é isso, né? Isso, né? Luíra, tu sabe, né, Vanderlé? Vanderlé, pega aí, por favor. Ficou aí na outra sala. O livro. Mas eu quero dizer que hoje você conversou mais do que eu, viu? É porque não é só né, André? André tá aí me defendendo.
Mas, Arnô, foi uma satisfação enorme, nossa. Aí. Não, e ainda tinha muita coisa, Não, aqui dava 2 horas de conversa, era. né? E foi um prazer, né? Ter você aqui com a gente. E que conversa Queremos boa. mais vezes. Com certeza. Trazer a sua esposa também pra gente, né, fazer Verdade. aqui uma segunda conversa. E a gente do Conversa e Família quer lhe presentear com esse livro, agradecendo sua participação aqui Muito conosco. obrigado, viu? Eu gosto muito do São José Maria Escrivá. Nosso segundo filho é José Maria. José já revela, né, o quanto a gente gosta do São José Maria. Dedicatória. Muito bom, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi um prazer, Deus viu, ter você aqui abençoe. com a gente. Encerra, né? Fala aí pros É. combatentes. Foi maravilhoso, viu, Arnô, ter trazido você aqui. Como a gente disse no início, de fato não foi uma conversa, foi uma formação. Eu tenho certeza que os primeiros que escutaram fomos nós, Certeza, né? né? Com certeza a gente Ganhou agregou muito. agregou demais mesmo. Com certeza a gente vai assistir outras vezes, porque você trouxe muita coisa pra gente hoje. Foi uma satisfação enorme, né? Quando eu disse, o Arnô tá aí, vamos chamar. E tudo, a Andrea disse, eita, acho ótima a ideia. E a gente tinha a certeza que seria, né, tão enriquecedor quanto foi. Na verdade, foi mais do que esperávamos, Com né? certeza. Porque Deus é desses. Então, muito obrigado. Volte outras vezes. Vai ser um de 4 horas o próximo. Mas muito obrigada, viu, Arnô? Eu que agradeço o convite, meus irmãos, né? Agradeço a você que nos acompanhou aqui e envia para alguém agora no final, né? Isso mesmo, eu já ia Talvez a dizer. pessoa não assistiu aqui nesse horário, mas pode assistir em outro momento. É verdade. Deus abençoe vocês, viu? Deus Amém. abençoe, continue abençoando esse projeto que é muito bonito. Amém. Amém. Santa noite. Santa noite. Até mais.